E aí, vagabundo, já antes de ver o vídeo, mano, se inscreve no canal, estamos chegando na marca de 1000 inscritos, demorou? E hoje a gente vai ver como é que o God of War 2 foi programado no PS2, num hardware extremamente duvidoso, digamos assim. A maior complicação do God of War 2 foi que o jogo ele era muito grande, muito bonito, e o PS2 tinha pouca memória. Ele tinha 32 MB de memória. Então ele fazia o quê? Enquanto ele mostrava uma coisa pra você na tela, ele descartava a coisa anterior que ele tinha mostrado. Então ele meio que fazia só esse stream. O stream anterior tinha sido descartado. A imagem mostrada para você era apenas aquilo que estava rodando no hardware. O hardware só estava tendo aquilo naquele momento. Então ele conseguia deixar aquilo muito mais fluido. Aquilo lá ficava muito mais bonito. Aquela imagem, aquela cena de você matando o monstro, aquela cena de você andando por tal lugar, ficava muito mais bonita porque ela só tinha aquela cena naquele momento ali e o processador só estava processando aquilo. Então o videogame ele tinha ênfase naquele ponto do jogo. O processador do PS2 chamava Emotion Engine, onde é que ele tinha uma CPU de 128 bits, uma clock de 294 MHz e ele era extremamente otimizado para cálculos matemáticos e vetoriais. O cálculo vetorial, em resumo, seria a matemática utilizada dentro do jogo para movimentar a câmera, movimentar as animações, os personagens e o cenário. A GPU do PS2 tinha 4 MB de VRAM, ele tinha uma altíssima largura de banda e era ótimo para truques e coisa arada, mas para efeitos especiais, para efeito de fogo, ó o caminhão filha da... Mas para efeitos especiais, efeitos modernos, efeito de água, por isso que todo jogo, toda coisa arada dentro do PS2 nas antigas era ruim, porque para esse tipo de efeito moderno ele era horrível, mas para truques no geral você podia meter pitaca nele. E é por isso também que no God of War 2 não tem tempo longo de loading, não tem tempo longo de você esperando para carregar uma fase, para carregar um boss, seja o que for, porque o loading já tá no jogo em si. Quando você tá passando por uma ponte, quando você tá passando por um lugar estreito ou quando você tá escalando uma escada muito longa dentro do jogo, aquilo já é o loading. Ele já tá carregando lá fora que ele precisa carregar. O que o hardware tá carregando já está sendo carregado simultaneamente com você andando pelo corredor. As animações, o combate, utilizava o sistema de blending, onde é que uma troca de animação era feita, ou seja, uma animação era feita muito calmamente para ela não ser atrapalhada por outro personagem, então deixava o jogo muito menos robótico e a animação muito mais bonita, porque como você só estava tendo aquela animação naquele momento, você tinha uma atenção muito maior para não deixar feio. Então por isso que todas as animações do God of War 2 são muito bonitas. Quando você agarra um monstro, por exemplo, e mete a facada nele, é aquilo lá que está acontecendo, é um truque chamado blending. O combate do jogo era feito com um sistema chamado hitbox, onde é que é como se existisse uma caixa em volta do Kratos, por exemplo, e se o personagem inimigo tocar naquela caixa, o Kratos vai sentir o golpe, ele vai sentir o impacto daquele golpe na hitbox em cima dele, que vai gerar uma animação no Kratos. O software do God of War 2, ele foi pensado diretamente para ser compatível com o hardware do PS2. Então, quando a gente fala isso, a gente fala que a Santa Mônica, ela foi até o limite do hardware. Ela usou tudo que ela podia usar daquele processador e daquele videogame. E quando se utilizava o assembly, por ser algo direto do PS2, era muito melhor para conversar diretamente com o processador do videogame e o software. Você conseguia fazer essa ponte muito mais fácil. Você conseguia fazer a junção do software e do hardware muito mais rápida e muito mais fluida. Em resumo, tu podia fazer muita coisa dentro do PS2 que o hardware permitiria, mas ele era muito limitado quando se trata de armazenar. A memória daquele videogame era muito pouca, ele tinha 32 MB de RAM só. E esses cálculos de colisão dentro da hitbox eram muito rápidos, ou seja, quando a hitbox detectava que chegou um inimigo por perto dela, no Kratos já espelhava uma animação tipo de impacto, de combate, da mesma maneira que o Kratos faz num personagem inimigo quando bate nele. A inteligência artificial do jogo, de certa maneira, era muito simples. Ela tinha apenas 4 funções: atacar, defender, recuar e cercar. Isso aí a gente chama de máquinas de estado. É 4 estados onde é que o inimigo pode estar. E a máquina de estado, ela muda o comportamento do inimigo conforme você joga. Ou seja, vai ter inimigos que vão atacar você diretamente, vai ter inimigo que vai recuar e vai ter inimigo que vai cercar. Só que tudo isso é feito dentro de um cálculo dentro do jogo. Ou seja, aleatoriamente um daqueles lá vai te atacar, um vai recuar e outro vai te cercar. Mas aí, rapaziada, olha só, o hardware do PS2, pra época, ele era limitado para esse tipo de jogos com gráficos extravagante, com muita animação na tela simultaneamente. Por isso que os jogos mais legais assim do PS2, os jogos mais que a gente olha e fala, caramba, esse jogo aqui ele é muito bom, ele tem um gráfico muito bonito. Eles são jogos mais vetoriais, que nem o Black, que nem o Need for Speed, que nem aqueles jogos de corrida mais tipo realistas, porque são jogos vetoriais, eles não são jogos onde é que você pode fazer o que quiser. Que a física e a programação dele dentro do jogo são extremamente previsíveis. Ou seja, no Black, por exemplo, você tem as explosões, os gráficos do jogo é muito bonito para época, ok,
mas o hardware ele entende aquilo como muito previsível. Se você atirar em tal lugar, aquilo lá vai explodir. Se você matar tal carinha, o corpo dele vai cair dessa forma, com essa física. Então, beleza, era super avançado, mas era algo previsível pra época. Então, tipo assim, o God of War no PS2, ele espremeu todos os bits que podia, ele espremeu tudo do videogame, tudo do hardware daquele videogame, ele espremeu. E o pessoal da Santa Mônica fez um trabalho excelente quando se trata de otimização e de criatividade em hardware.